A nova dinâmica do saber, o que a IA ensina ou não, tá, para o mercado de trabalho. Como que a gente vai formar agora profissionais que sejam capazes aí de resolver problemas reais com criatividade, senso crítico e adaptabilidade? Quais são as transformações trazidas pela inteligência artificial nas relações de trabalho e na formação dos novos talentos? A automação está elevando, gente, a exigência por profissionais mais qualificados, enquanto desafia as instituições de ensino, a se reinventarem, a repensarem as práticas unindo tecnologias inteligentes, pensamento crítico e autonomia intelectual. Bom, para mediar esse painel, eu vou convidar para subir ao palco agora o editor executivo de O Tempo, Juvercy Júnior, que atua nas relações institucionais e lidera o time de estratégias digitais da empresa. Convidamos também Marina Portela Fernandes Rodarte, que é diretora acadêmica da graduação da Fundação Dom Cabral, especialista em formação de líderes, gestão de pessoas e inovação educacional, para compor esse painel. Convido ao palco Nayara Namorato, mestre em inovação tecnológica pela UFMG e especialista em transformação digital e experiência do cliente. Com mais de 15 anos de atuação em design, estratégia e transformação digital, já liderou projetos em empresas como Stellantis, Vale, Deloitte e Hotmart, que atua como design manager. A Nayara também veio testar o meu inglês, gente. Por fim, para contribuir com essa temática tão polêmica no mercado de trabalho, eu estou chamando o Thiago Moura. Ele é professor na Fundação Dom Cabral, CTO na Hop AI e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É com vocês, tá, pessoal? Oh, gente, faltou o crédito do Rafa para mim. Eita, Giovana, mas eu vou ler na tela. Rafael, eu não tenho óculos suficiente para isso, gente. Juvercy Júnior, faça por mim. Vamos ver, Rafael. Marketing de produtos Sebrae Minas, doutorando em ciências empresariais e mestre em administração e marketing pela FUMEC. Obrigado, Rafa, bem-vindo. Muito bem. Imaginem com a minha voz, tá, gente? Chamando o Rafael para o palco. Fiquem à vontade. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Juvercy Júnior, editor executivo de O Tempo. É um prazer estar aqui nesse debate tão interessante como teremos agora. Acredito que era muito esperado. Eu vou aprender muito com esses profissionais que temos aqui. Para quem não sabe, O Tempo já usa a IA na produção de uma parte do nosso conteúdo e nós atingimos mensalmente 30 milhões de brasileiros com a nossa produção em nossas multiplataformas. Então, assim, é um dado importante para passar para vocês, que mostra a grandiosidade e a responsabilidade que nós temos com o nosso trabalho. Bom, eu queria começar vamos diretamente ao ponto, e queria perguntar para vocês, vamos fazer uma roda, uma discussão aqui. Vocês avaliam que os profissionais que estão sendo formados nas faculdades estão preparados para a utilização da IA no mercado de trabalho? Pode começar com você, por favor, Nayara. Boa tarde, que prazer estar aqui, obrigada pelo convite. O uso da inteligência artificial é muito novo, do ponto de vista massificado, vamos dizer assim. Então, não, se a gente olhar o uso, de como a gente usa e da melhor forma que a gente pode usar, fazer um bom design de prompt, talvez a resposta seja não. Mas a gente vem trabalhando nas universidades o pensamento crítico, o foco no problema, os princípios, coisas que não mudam, entender essa dinâmica de mercado. Então, sim, talvez a gente esteja formando profissionais preparados para operar, mas a gente precisa mostrar agora o como operar, qual tipo de tecnologia. Então, eu costumo falar que a gente tem 4 perfis de uso da inteligência artificial e de qualquer ferramenta. Aquele que vai construir a própria ferramenta,
aquele que vai, de fato, imputar conteúdo e fazer uma boa curadoria. E então, nós, como professores e os especialistas, tem muito esse papel. Aquele que vai orquestrar e saber manipular o que é inteligência humana, o que eu preciso da inteligência humana, o que eu preciso da inteligência artificial. E aí sim é o ponto que a gente precisa talvez trabalhar um pouco mais, esse papel de orquestrador de quando eu uso uma coisa, quando eu uso outra, e aquele que vai usar de forma superficial, que é a maior parte do uso hoje. Então, como estamos aprendendo, estamos no 4º cenário, e eu espero evoluir bastante para o terceiro cenário, a gente chegar no segundo e trazer bons conteúdos e fazer boa curadoria. Tem um ponto importante, até pegando um gancho que a Nayara colocou, que é a palavra massificação. A gente vive esse momento agora, e ele é novo, muito novo, né? A gente está falando do final de 2022, quando a gente tem, pela OpenAI, publicado a primeira versão, né, abertona, assim, massificada mesmo, do ChatGPT, o ChatGPT 3 naquela época. Mas a gente tem que entender que essa é uma tecnologia que já estava aí há muito tempo, né? É uma tecnologia que ela não nasce em 2022, ela é massificada em 22, então agora meio que todo mundo já teve contato, os filhos, né, estão tendo contato, coisas do tipo, mas é algo que a gente já usava. É algo que já estava dentro do operacional de várias organizações, né? Então, a gente pode pegar simplesmente um exemplo que todo mundo já tinha contato antes do ChatGPT, que era os feeds de redes sociais. Todos eles eram produzidos por alguns algoritmos de inteligência artificial. Então, a gente já tinha contato. E aí, o que acontece é que nessa massificação, a gente tem um impacto grande nas nossas relações interpessoais e sociais como um todo, né? Então, eu já tive a aluna na Dom Cabral que, no meio da conversa, ela falou que descobriu o ChatGPT porque a filha, do nada, começou a tirar nota boa em matemática. Não tinha nada que salvava as notas das filhas, mas, de repente, a filha começou a tirar nota boa. E ela descobriu o ChatGPT assim, entendeu? Então, assim, a gente, óbvio, tem discutido, tem incluído dinâmicas diferentes dentro de sala de aula para tentar formar um profissional que tem esse pensamento crítico em, principalmente, entender que tipo de problema abordar com inteligência artificial. Porque ela é uma ferramenta, e isso é o mais importante, eu acho que todo mundo precisa ter em mente. Ela é um meio, assim, quase como tudo que a gente produz na ciência da computação, ela é só um meio. Então, a gente tem que entender o que a gente faz bem, o que a gente não faz bem e o que a gente não deveria fazer de jeito nenhum com a inteligência artificial. Então, hoje, pelo menos, o que eu vejo acontecendo muito é as discussões para as pessoas entenderem, tipo assim, cara, isso não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas corporativos do dia para o outro, simplesmente porque está todo mundo falando, todo mundo usando. Alguns problemas você vai resolver. Talvez você vai ter ganhos de produtividade, ganhos operacionais, enfim, isso talvez vai ser incrível. Mas tem aquele problema que você está há décadas lidando com ele, que você vai continuar lidando com ele. Ela não vai resolver. Então, assim, acho que a gente começa a formar profissionais que vão com esse discernimento, com esse senso crítico, que talvez os anteriores não tiveram a oportunidade de ter essa discussão dentro de sala de aula. E hoje a gente visualiza essa dificuldade, inclusive, quando a gente conversa com lideranças, pessoas que estão em postos de gestão, pela distância que ela está do operacional, às vezes, ela conectar tudo complica, porque é um tema muito novo para todo mundo. Mas é algo que a gente vê formando melhor. Então, né, puxando o que a Nayara falou, ao longo do tempo a gente imagina que essas pessoas capacitadas vão começar a entrar no mercado e isso vai gerar uma corrente positiva. Mas é importante a gente lembrar que é algo que a gente já tem contato há muito tempo mesmo em ambiente corporativo. Então, assim, é só ter esse discernimento, porque agora a gente fala de uma massificação que é talvez o ponto-chave aqui da diferença. E Marina? Obrigada. Complementando um pouco do que o Thiago está falando, essa pergunta, Juversi, que você faz, eu acho que é uma pergunta que o mercado de trabalho tem se feito. Né, assim, na educação, se preocupa muito, né, assim, com esse avanço, porque foi em novembro de 2022, assim como grandes avanços na tecnologia, no mundo, e que mudam o mundo das organizações, eles são rápidos e, por isso, se fala tanto de profissionais flexíveis, adaptáveis, exatamente pelas transformações do mundo. Então, essa pergunta, assim, eles estão preparados para lidar com a IA? A pergunta nem era lidar, né? Mas lidar é uma palavra mais ampla. Porque
Porque há uma preocupação muito grande no campo do trabalho e da educação de o que a IA vai substituir, o que vai se perder com a IA. E se estamos capacitando, nas universidades, nos cursos, tudo, se estamos capacitando as pessoas para trabalharem com IA. E a grande questão não é capacitar para trabalhar, mas formar pensamento crítico, analítico, para saber onde e como usar a IA. Para quê? Para automatizar o que pode ser automatizado, sim, o que se perde tempo, sim, para você poder ser mais humano. Para você poder ter as competências que o futuro do trabalho exige, como pensamento crítico, analítico, flexibilidade, resiliência. Isso tudo é um processo de transformação. E um processo que não vem rápido e que não vem nem com um download e nem com um prompt. Ele demora. Então, o papel da educação, e aí eu falo da educação superior, mas é da educação como um todo, é entender que isso faz parte, cada vez mais faz parte, se adaptar às transformações, mas criar nas pessoas o senso crítico de como que eu uso isso, para quê, quando, o que isso é útil e de te dar mais tempo de você ser mais humano. Então, eu acho que esse é um ponto principal que tem que ser uma preocupação de todas as formações. Vamos lá, Rafa. Vamos lá. É interessante essa posição, ter uma visão dupla, né, de quem empreende, e lá no Sebrae, trabalhando com a educação empreendedora, que já precisa incorporar a IA como um tema. Tem também do lado da universidade, né, ministrando aula na Esquemar, na PUC, nos mestrados, na pós-graduação, onde o aluno não tem essa formação. Está em formação, criar a formação. E essa formação, ela é quase impossível de ser feita a tempo, porque enquanto a gente está conversando, acho que tem dois caminhos, né? Tem aqueles, né, como o Thiago, que é da área de dados, né, Thiago, assim, quem vai desenvolver alguma coisa mais aprofundada com a criação de um programa, de uma solução que usa as chamadas LLMs, né? É inglês, viu? Quem gostar aqui. A Renata Zaccaroni. Fugiu aqui do inglês. Large Language Model, LLM, porque tem isso, né? De usar isso para construir ali um instrumento, né? Que vai fazer entregas por meio de IA. Então, você tem já um grupo de pessoas que vai se dedicar a isso. Agora, a grande maioria que se dedica no uso das ferramentas, é difícil. Porque, primeiro, a gente não sabia nem pesquisar Google, né, gente? Quem sabe usar o Google para pesquisar, né? A gente já não teve aula disso. E fomos tentativa e erro, né? Se encontrava ou não. Aí agora vem o prompt, né? Vamos ter aula de prompt. Mas se você não tem do lado de quem vai usar uma IA generativa para texto, imagem, tabela, análise de dado, e vídeo, áudio e tanta coisa bacana que tem aí, como você vai fazer isso se você não sabe investigar, se você não sabe estudar, se você não sabe contrapor, se você não sabe usar, que tudo tem dois lados, não é? E aí é interessante que o ChatGPT começou a fazer uma coisa que o Grok, que é do Elon Musk, já tem. Quando você pergunta qualquer coisa, o Grok é meio chato, porque ele não te dá a resposta, mas ele te dá uma lista das fontes de onde a coisa veio. Então, mas já é um objetivo de estudo. Então, essa formação, ela precisa ser pensada pedagogicamente, instituída em todas as linhas da educação, e trazendo um caso de casa, né? Minha filha tem 15 anos, aí tá, tudo é ChatGPT, né? Aí eu já apliquei nela o notebook LM. Eu falei, esse aqui é mais legal para estudar. E realmente é uma maravilha. Você pega as fontes, gera ali a resposta e depois gera uma espécie de repertório que gera áudio, mapa mental, guia de estudo e resumo do que você está estudando. Tudo numa ferramenta só. Não é merchan, não. A ferramenta é boa mesmo. E aí ela usando o ChatGPT e pegando a primeira resposta como verdadeira. Eu falei, calma lá. Espera aí, quem te ensinou isso? Né? Não é assim, né? Vamos pensar. Então, se eu disser agora que o céu é verde, porque a IA vai dizer que o céu é verde um belo dia, e vamos todos acreditar, não é? Está lá. Então, não, porque é azul e porque não é verde, sempre no prompt, colocar os lados. O que contradiz isso? Qual é um outro lado de fazer, um outro jeito de fazer? Então, está aí um belo desafio, viu? Construir essa formação para usar a IA de forma crítica.
Acho que você traz, Rafa, um saldo muito positivo na avaliação, inclusive aplicada no jornalismo, como que a gente trabalha. A gente tem que saber fazer escolhas e aplicar a ferramenta da melhor forma possível. E eu acho que fica uma pergunta para todos nós, qual o impacto da ferramenta em si, da inovação, no mercado de trabalho, que é o principal tópico aqui, o DNA do nossa discussão? A gente precisa entender que talvez a gente esteja diante de um novo paradigma. E se a gente está diante de um novo paradigma, assim como a gente esteve diante de uma revolução industrial, assim como a internet representou isso, se a gente está diante de um novo paradigma, a gente tem que parar para pensar no que muda e, principalmente, no que não muda. Então, basicamente, dentro do mercado de trabalho, a gente vai precisar fazer um exercício, estamos fazendo esse exercício, do que não muda. As pessoas, por exemplo, na Hotmart, as pessoas vão continuar tendo problemas que precisam ser resolvidos, vão continuar buscando problemas para resolver este problema, vão continuar tendo vendedores, vai continuar precisando de consumo nesse sentido. Então, são coisas que não mudam. E aí, o meio que isso vai acontecer, a gente vai modularizando. Eu costumo falar o seguinte, está tudo parecendo um certo caos, né? Não sei se vocês têm essa sensação, sim, mas está tudo um caos. Mas se a gente pensar que o oposto do caos é a ordem, então se a gente tem o caos de um lado, a ordem do outro, se buscar a ordem seria desequilibrar. Então, a gente tem que reaprender justamente essa busca de ordem. Será que a gente não tem que assumir um pouco mais o caos, beirar esse caos e estabelecer princípios que não mudam? Então, o que a gente faz muito, tanto na Hotmart, tanto eu procuro passar ali para os meus alunos, né? Eu dou aula na FGV, também na PUC, no próprio Sebrae. A gente passa muito para os alunos entender os princípios. A partir do momento que você entende o princípio, você tem uma base sólida para entender, beleza, eu posso me articular, eu posso flexibilizar, eu posso ter essa maleabilidade com direcionamento. Então, acho que esse o ponto que a gente precisa entender dentro do mercado de trabalho, que o paradigma mudou. Então, a gente tem que parar para refletir sobre isso e não só usar, por exemplo, o ChatGPT com ações antigas que a gente já fazia. Da forma antiga que a gente já fazia. Não, o paradigma mudou e a gente precisa refletir sobre isso. Sim, se a gente for pensar para a gente na ROPA, nunca foi melhor, né? O mercado de trabalho, porque a gente nunca trabalhou tanto criando soluções dessa natureza. Mas falando da porta para fora, tem algumas coisas que são importantes a gente ter em mente. Assim. Primeiro, eu não sei o quanto todo mundo já parou para pensar e refletir sobre, mas se a gente fosse tentar resumir em poucas palavras o que é o comportamento de um algoritmo dessa natureza, ele se comporta como o senso comum. Ele se comporta como a média das pessoas se comportariam ao serem questionadas ou confrontadas com aquela informação que a gente chama de prompt. Então ele vai fazer ele tem esse comportamento. Ele tem um comportamento de ser médio, de ser senso comum. Quando a gente volta para o ambiente corporativo, a gente vai uma questão que a gente está buscando ser médio dentro do ambiente corporativo? É isso? É suficiente? E aí, eu acho que aí cabe uma reflexão para as empresas e para os profissionais olharem para aquilo, talvez, não como o sarrafo a ser saltado, né? Tipo assim, não como eu cheguei aqui, tá ótimo. Aquilo ali é seu ponto de partida, né? Então, o que você está tirando de uma solução dessa natureza é de onde você deveria começar a sua reflexão e não acabar. Por mais que isso possa ser tentador, muitas vezes. Então, isso vale para qualquer solução, seja ela um algoritmo de linguagem como esses, ou qualquer outra que seja. Né? Então, quando a Marina comenta da questão de ser mais humano, a gente tem que lembrar sempre que tem duas capacidades que a gente possui, que a gente é excelente como espécie, vamos pensar assim, que é a criatividade e a abstração. A gente é muito bom nisso. E sem que exista algum advento tecnológico muito maluco, os algoritmos não vão ser bons nisso. Não vão mesmo. Pela natureza da coisa.
Então, o que acontece é que a gente deveria estar... E toda tarefa, né, obviamente, varia muito da sua função dentro de uma organização, mas todo mundo no seu dia a dia tem uma porção de coisa que é analítica e porção de coisa que é criativa / abstrata. Alguns mais, outros menos. Então, o que a gente deveria focar é dar para o algoritmo tudo aquilo que é analítico, porque a gente é péssimo nisso. Beleza? Todo mundo aqui já deve ter olhado uma planilha de Excel, tipo assim, coluna A, entendi, B, ok, scroll, M, Z, A, S, A, Q, beleza, entendi o que essa planilha faz. Pô, você viu 6 colunas de 200 e entendeu? Não entendeu, você criou uma abstração. Mas funciona muito bem hoje. Só que agora a gente tem uma oportunidade de não ignorar, de não criar abstrações quando não são necessárias. E aí a gente tem que repensar um pouco a forma de trabalhar, porque a gente acostumou a criar essas abstrações, então a gente talvez tem que dar uns passos atrás e falar assim, cara, eu consigo lidar com 200 variáveis, eu não preciso olhar para 4. Posso olhar para as 400. Só que eu não vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso com o algoritmo. E depois que ele talvez der uma saída, eu não vou olhar cegamente para a saída. Eu vou criticar aquela saída, eventualmente tomar uma ação em cima. Então, se a gente fosse tentar pensar, por exemplo, um cenário um pouco mais real, imaginando talvez, sei lá, uma pessoa que está orientando investimentos ou gerindo uma carteira de investimentos de alguém, é como se, em vez da pessoa ter que olhar o portfólio de todas as ações de bolsa de valores para falar, cara, essa ação aqui é a melhor para você investir, o algoritmo traria para ela ali um top 3, top 5, e ele ainda olharia para aquelas 5 e tomaria uma decisão usando essa capacidade de abstração e criatividade. Porque uma coisa que a gente precisa entender, e por mais atualizado que esses algoritmos sejam, e modernos, etc., o mundão, o pau está quebrando aqui fora. E isso não chega online, perfeitamente online para esses algoritmos. Né? Então, quem começou a usar os GPTs da vida logo no começo, deparava com uma dificuldade que era, ele só sabe os eventos até 2019, sei lá qual era a data, 2020, que é quando tinha sido cortado. E 2019. Depois, 2019, eu acho. Então, tinha esse problema. E aí, beleza, corrigiram. Mas se estourar um incêndio agora numa plantação de cana-de-açúcar, o efeito disso no preço da açúcar não se sabe. Então a gente ainda vai precisar aqui de um tempo aqui, de uma reação. E isso vale, gente, a gente pode extrapolar isso para qualquer ambiente profissional. Isso não é... Os exemplos que eu dei aqui foram simplesmente exemplos para você tentar ser um pouco mais didático, mas isso extrapola para tudo. Todos. Até para a gente que está desenvolvendo código também. A gente também vive com isso. Então, isso vale... exatamente o que eu falei, para tudo. Então, assim, é importante ter esse ponto e lembrar que, principalmente, assim, a gente não deveria olhar para aquilo como o final do raciocínio, mas o início do raciocínio. E aí eu acho que o dia que a gente entender isso como sociedade, talvez a gente vai usar tudo isso que ela nos dá de uma maneira mais apropriada, enfim. E aí a gente pode vislumbrar, talvez, ganhos como revoluções anteriores, etc., qualidade de vida, que foi até discutido anteriormente, coisa e tal. Marina, qual que é o impacto na sua avaliação para uma corporação de um gestor não engajado com o uso da IA dentro da corporação? Hoje, acho que tem alguns assuntos, né, assim, algumas temáticas que não existe no mercado atual e futuro breve, não existe você pensar que eu não tenho interesse nisso, eu não vou me engajar nisso, né, assim, como se fosse uma temática à parte. Existem alguns assuntos, desde sustentabilidade, mudanças climáticas, a tecnologia. Assim, isso faz parte da vida. Então, um gestor que ignorar o uso o avanço da tecnologia, seja inteligência artificial ou outros tipos, vai ser difícil de ele acompanhar o mercado. Mas se ele só tiver também uma formação muito ferramental e operacional de eu sei usar isso aqui, ele não souber criticar, o algoritmo tem limite. O algoritmo... maioria do que... Eu particularmente, apesar de uma formação bastante humana, eu sou psicóloga de formação, eu sou uma entusiasta muito grande de tecnologias e eu testo tudo. Então, eu vivo testo todas as inteligências artificiais, pago o ChatGPT, testo de tudo. Do mais útil de trabalho até o mais inútil eu testo para ver o que ele faz. E se você ignorar isso e não souber tudo que a inteligência artificial faz, você tem que ler e tem que criticar. Se você entregar aqui, ela não te entrega nada pronto.
Então, assim, você não pode ignorar, você não pode achar que você está à parte desse mundo, que você... Não, eu sou old school, não tem como, não sobrevive. Mas você tem que saber olhar. Mais uma vez, eu insisto no saber olhar e ir além do algoritmo. Ô, Rafa, na sua avaliação, para a gente poder ter o equilíbrio entre humano e tecnologia, como é que você vislumbra um futuro próximo, 10 anos? Como é que você enxerga o mercado de trabalho em uma década, por exemplo? É o momento, né, alarmante e alarmista, né? Porque a gente tem uma série de dados de um monte de instituição, acho que é até um jeito bom de ganhar clique, né? Gartner solta uma coisa, McKinsey solta outra, CDE solta outra. 1/4 dos empregos hoje já seriam substituíveis pela IA. Alguns, evidentemente, a gente já vê sumindo, né? E sendo transformados. Nada diferente de outros movimentos tecnológicos que também, pela dinâmica de mercado, some uma atividade, vem outra no lugar. Acho que uma coisa que o Thiago falou, né? Assim, a gente trabalha para alguém, não é? Trabalha para um resultado, né? Para um cliente, para um consumo. Então, existindo um cliente, e acho que a IA não pode virar o consumidor final dela mesma, né? Tem até um vídeo ótimo, né? De uma IA conversando com a outra, vocês já viram esse? Que é ela, sim, é sensacional. Os dois agentes, né? E aí, para quem não viu, 2 agentes de IA estão querendo marcar lá uma passagem aérea ou hospedagem de hotel. Na hora que eles percebem que são 2 agentes de IA conversando, entram num acordo. Vamos falar na nossa linguagem computacional, né? Aí aqueles ruidinhos, né? Sem querer revelar a idade, mas parecia aquelas fitas cassete do TK-90, aqueles computador que tinha, TK-95. Então é por aí, né? E aí, daqui a muito tempo, são previsões onde algumas certezas elas já se desenham. Então, na área médica, igual o Thiago estava falando, a capacidade de analisar padrão de uma imagem de exame ou de analisar a possibilidade de junção de cadeias proteicas ou cadeias da tabela, né, de um elemento químico que vai criar um novo elemento. Já é fato, não é? Já existem aí evidências de uma performance que vai salvar a vida, que vai descobrir alguma coisa boa no futuro, para o futuro. Então, há uma transformação muito grande em ritmo. Evidente, a gente já comentou aqui, né, aquelas tarefas modorrentas, chatas, processuais, vão ficar sem sentido, porque automaticamente pode-se resolver pequenas causas, né? Tem um caso ótimo na justiça americana da IA, advogado de IA, de uma startup, resolvendo o caso de uma multa de trânsito, coisa básica lá, leve, só para ver o comportamento. Então, as testagens são muito interessantes. Então, é um terreno amplo, né, para essa evolução, para daqui a 10 anos. Não faço a menor ideia do que vai ter, mas eu te conto uma coisa, acho que a postura é muito importante, né? A painel anterior estava falando de liderança, né? Meu líder, né, que é o Ricardo, lá, nosso gerente, há 2 anos atrás, chegou, falou assim: nós precisamos trabalhar com IA aqui na unidade, né? Aí um olhou para o lado, outro olhou para o outro, o que nós vamos fazer, né? Então, já usando isso como exemplo para o futuro. E fui debulhar, né? Fui correndo atrás. No que eu vi, eu tinha feito o primeiro produto com IA do Sebrae Minas, que é um calendário de vendas, que é um assistente para pequenas empresas poderem contar o que o negócio faz. Eu faço a curadoria do calendário, das datas comerciais. Cada semestre tem em torno de 140 e poucas datas. Todo mundo só lembra Black Friday, Natal e as datas principais. E a IA me ajuda, né? Ajuda o usuário a criar ações de venda das mais esdrúxulas, coisas que a gente não conseguiria na nossa limitação, na nossa percepção, na nossa cognição. Pois bem, a IA dá isso. Dando isso, aumenta a chance da empresa vender mais. Vendendo mais, então, está usando a roda. Não o suficiente, a IA, além de criar, também vai dar o copyright, né, o escrito criativo, para WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail, das ações que a pessoa escolheu. Então, de uma hora para outra, um camarada, que sou eu, não tinha formação alguma de código, 50 anos, não sou o mais novo da unidade, mas entendi a oportunidade de viajar nessa história da IA, e acredito que 10 anos daqui para frente vai depender dos requisitos éticos e do interesse do projeto final, igual o Thiago também colocou assim, na fala, tem que ter um projeto, né, gente, para entregar.
Então, se eu tiver o que correr atrás, então daqui a 10 anos vai ser tudo lindo, maravilhoso. Então, eu não vou ser nem alarmante nem alarmista, eu sou mais positivo nessa visão aí. Talvez tentando trazer um pouco disso, existem hoje 5 linhas de pensamento sobre onde é que a gente chega no futuro do trabalho quando a gente fala de IA e nossa relação. Não vou entrar no médio das 5 para não ficar muito prolixo aqui, mas basicamente a gente tem 2 extremos, que é Exterminador do Futuro e o momento que a gente vive só do hobby. Beleza? São os 2 extremos. No meio disso a gente tem lugares mais razoáveis que provavelmente a gente deve chegar. A gente tem um pessoal que é os otimistas da tecnologia, que vão muito nessa linha de que, cara, a gente vai ter crescimentos absurdos, a gente vai ter próximo do que foi talvez no passado as grandes navegações, corrida do ouro, coisas do tipo. E aí o grande dilema que a gente tem é como é que a gente vai distribuir essa riqueza. Se a gente vai cometer os mesmos erros que a gente cometeu nos séculos passados, ou se a gente vai ter uma filosofia diferente, porque a gente vai produzir muita riqueza. Então essa é a galera mais otimista. Do outro lado tem uma galera que fala assim, cara, vai dar nada. O mundo já está todo fodido de problema, a gente tem guerra, sustentabilidade, mudanças climáticas, tem muita coisa para a gente lidar. A IA hoje é só o brinquedo novo, daqui a pouco a gente cansa, esquece ele e volta a falar das coisas que realmente importam. Então hoje a gente tem essas, vamos dizer assim, eu colocaria essas duas como as duas mais razoáveis, assim, entre otimista e pessimista, que as pessoas acreditam que nas próximas décadas a gente deve chegar. E aí eu costumo dizer que depende do pé que eu acordo da cama, eu tô um ou outro, assim, sabe? Me lembrou uma ferramenta que eu gosto muito, queria compartilhar com vocês. Então, quando o Rafael trouxe sobre previsões, e aí muito na fala do Tiago também, me lembrou da ferramenta Roda do Futuro. É uma ferramenta simples que a gente aprende na formação do futurismo de como fazer essas previsões e como ir além do óbvio. Então, o que eu uso ela? Muito como modelo mental. Então, basicamente, você coloca o termo de discussão, a ferramenta de discussão no centro, então, inteligência artificial. E você vai levantando cenários positivos, negativos, impacto diretos e indiretos daquela ferramenta ou daquela questão. A mágica acontece quando a gente começa a falar das consequências das consequências. Então, imagina um mapa mental que você ramifica. Então, da inteligência artificial tem o impacto no mercado de trabalho, na saúde mental. A gente tem ali alguns cenários expostos, diretos. E aí a gente vai pensar consequência daquela consequência. Então, isso a gente chega em um pouco mais de profundidade no futuro, nas previsões e começa a traçar cenários. Então, por exemplo, uma pergunta para você. Se os carros forem 100% autônomos, a gente vai ter carteira de motorista? Aí, normalmente, a gente tem uma dualidade. A gente vai ter estacionamento? E placa de trânsitos vai diminuir drasticamente ou não? Essas são questões que vai fazendo a gente trabalhar esse pensamento crítico que a gente trouxe aqui no início, e essas são questões que a gente vai começar a pensar nessas previsões que o Rafael trouxe muito bem. Então, como que a gente entende o que vai vir nos próximos 10 anos se a gente está falando de um ambiente de caos? Espera aí, a gente aprofundar nas consequências das consequências, e aí a gente vai saindo do óbvio, até mesmo para uma fala, para um contexto jornalístico, ou para uma palestra, para uma aula, para tudo, né? Para uma opinião dentro do mercado de trabalho, para tudo. Eu levo essa ferramenta como modelo mental. Acho que pode ajudar a gente a responder isso do que vem nos próximos 10 anos. Marina, o Rafa falou sobre questões éticas, acho que chama muita atenção. É um desafio que nós temos no jornalismo, por exemplo. As pessoas, elas sabem que os veículos de comunicação utilizam IA para alguns processos, mas um conteúdo produzido por um ser humano, ele é diferente. Como é que você avalia a questão ética na aplicação da ferramenta no mercado de trabalho? Sempre, eu acho que com o debate da inteligência artificial vem o debate da ética, né? E falando um pouco do campo do jornalismo, antes do mercado de trabalho como um todo,
né? Acho que no jornalismo sempre teve uma série de questões, não só da produção do texto, mas desde fake news, desinformação, de como, né, o que é reproduzido, como é reproduzido. E essa formação ética, ela tem a ver com caráter e com esse incentivo de que as pessoas se desenvolvam nisso, né? Eu acho que o mercado tem que regulamentar cada vez mais e entender qual que é a transparência ou não, né? Falando do jornalismo. Porque a inteligência artificial ela já evoluiu ao ponto de fazer com a linguagem de alguém, com a sua linguagem. Muitos produtos de inteligência artificial, eu tive num congresso internacional de educação e inteligência artificial, e muitos produtos para educação, assim, o que eles mais diferenciavam, às vezes, é porque colocou uma linguagem de um público, fala de um jeito que um público vai entender. Então, o mercado tem que criar regulamentações e qual que vai ser a forma de transparência de que aquele texto foi criado ou não por inteligência artificial. Assim, o que precisa de disclosure? O que precisa de ser dito? Esses dias eu vi uma notícia também de uma aluna no exterior que processou uma faculdade porque um feedback que ela teve, uma faculdade particular, um feedback que ela teve de um professor, ela conseguiu comprovar que foi dado por IA. E aí ela falou, não estou pagando para ter, e conseguiu na justiça a restituição de valores por isso. Mas o que desse feedback poderia ou não poderia ser dado por IA? Né? Assim, alguma parte, às vezes dar um feedback, automatizar um processo, não traria o professor mais para perto? Não traria, se o professor for só substituir completamente e dar feedbacks padronizados, para que realmente que ela está ali? Então, no mercado de trabalho, eu acho que existe muito debate, muita regulamentação ainda do que é ético ou não. E eu acho que vai ser um debate para a vida, com cada mudança de como é que o mercado tem que se comportar. Achei legal, Rafa, que você falou em relação à sua idade, ao desenvolvimento que você teve como profissional. Como é que você vê hoje? Muitas pessoas acham que IA é para um público mais jovem, de que aquelas pessoas que já passaram uma certa idade não se aplica. Como é que você avalia isso, dando exatamente o exemplo que você trouxe do seu trabalho? Sinta-se jovem sempre, né? Mas é debulhar, né? Então a IA, quando eu encontrei, eu achei aquilo fabuloso. Primeiro porque atende muito quem tem projeto, quem tem um repertório. Então você consegue ir atrás das coisas. Estamos vivendo um momento muito interessante para toda empresa, grande, pequena, média, que é o quê? Enquanto a gente está conversando aqui, tem um site que todo curso de IA vai apresentar para vocês. Se você ainda não fez, já vou contar, que é aquele There is an AI for that, Taft lá. Então é em inglês. There is an AI for that. Ela não está ali não, ela assumiu, a Zaccaroni. Ela me ajudar aqui. É difícil, né? There is an AI for that, que tem lá a lista de aplicações feitas com IA. Gente, quando eu comecei a olhar esse site, tinha 15 mil ferramentas. Hoje ultrapassa as 35, 33 mil ferramentas. Quer dizer, nem em 4 vidas eu vou conseguir visitar todas essas ferramentas. Então, o que toda empresa tem que fazer minimamente? Gente, IA é a ordem do dia, a cada 15 dias nós vamos ter uma reunião, cada um do grupo aqui pesquisa aí alguma coisa que vá poder impactar aqui na nossa... E quem procura acha, não vem com essa que não vai achar, porque em 35 mil coisas, claro que você vai encontrar, claro que vai te levar a uma reflexão e claro que vai te levar a uma ação, que é o meu humilde caso lá na nossa unidade, a gente está provocando, né? Então, isso traz essa praticagem, esse repertório, traz os valores, a aplicação da ética da mesma forma. A gente já começa a ver também das ferramentas um retorno ético. Então tem algumas IAs que você faz aquelas brincadeiras de colocar 2 amigos beijando, né? Eu nunca fiz, não. Mas vai tentar fazer isso numa ferramenta séria, já não vai rolar, porque já vai ter lá alguma coisa, não, essa imagem pode estar protegida, você não pode fazer isso com o Darth Vader, né? Tem umas coisas ali, dependendo da imagem que você pegar, que você não vai conseguir fazer. Então, dentro da prática, pensando idade, não pensa idade, porque não tem nada a ver com a idade. Nadíssima. Mas eu não sei nada de código. Não precisa, não é código, é língua portuguesa. Tanto é que os professores, no
na minha humilde opinião, principalmente do fundamental e do médio, professora Catarina, que deu aula na 5ª série de português, que são as pessoas que vão mais tirar proveito, sabem escrever, sabem fazer início, meio e fim, chave de fechar com chave de ouro, né, o texto, sabem dar lógica, então sabem perguntar, vão saber articular melhor a ferramenta. Então esse é um outro ponto que, independente da idade, né, também ter esse domínio gramatical, que é uma lógica, né? Essa acho que talvez é a linguagem, né? que seja necessária. Só estava vindo, antes de vir para cá, né? Eu estava trabalhando, claro, aí estou lá fuçando uma ferramenta nova que vocês vão adorar também, né? Então, que monta aplicações, é uma startup, chama Lovable, L-O-V-A-B-L-E, Lovable. Você tem uma ideia, ela monta um aplicativo, um software, um site, qualquer coisa para você. E aí? Você não tem uma ideia? Você não tem nada? Então, claro que você vai ter. Então, independente da idade, essas tecnologias acabam sendo habilitadoras também dessas entregas. E reverte todo o quadro. Então, um cenário que te colocaria 50 a mais, local no mercado, eu estava até vendo aqui no painel né, bacana, tem muita posição de emprego no varejo para 50 a mais, mas a tecnologia também vai fazer 50 a mais ganhar grana, articulando coisas com o repertório que já possui. Então, penso assim. Vou contar um caso para vocês, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e ela fez uma atividade, uma prova, e eu percebi que a prova foi feita algumas respostas pela escola, pela IA, uso de IA. E eu fiz questão de ler o livro, A Tulipa, de Dumas, que é um livro excelente, quem não leu, leia. E chegou numa questão que tinham 4, era A, B, C e D, e eu li as 4 e falei, todas estão corretas, não tem nenhuma incorreta aqui. E eu questionei a escola, no fim das contas eu salvei um tanto de aluno, porque quem berrou a questão conseguiu os 2 pontos, assim, porque realmente as 4 questões todas estavam corretas em relação ao livro, porque eu fiz questão de ler o livro para entender, até para ajudá-la. Como é que está a preparação das escolas, das faculdades e dos próprios cursos, dos treinamentos, como você mesmo falou, Nayara? Como é que está o avanço disso e o estágio que nós estamos nesse momento? Eu acredito que a gente vai falar de diferenciação a partir daqui, né? Quem se limita a fazer conteúdos genéricos, a replicar conteúdos genéricos, vai colher um benefício genérico, vamos dizer assim, né? Benefício não, vai colher um público, ou não vai colher um público que não está interessado. Então, a partir daí, eu acho que o mercado começa a cobrar justamente essa curadoria, essa personalização, de fato, essa análise crítica mesmo. Então, eu entendo que agora a régua subiu. Porque o básico, que é o que o Tiago trouxe, a mediocridade, né, a média, está ali para todo mundo. Então, a gente precisa fazer o quê? Pegar essa média e colocar a nossa humanidade, colocar o que a gente tem de diferencial, a nossa fortaleza. Então, justamente, começa a banalizar e começa a penalizar conteúdos, por exemplo, que estão genéricos. Se eu coloco lá para o ChatGPT fazer um script para o meu teleprompter, para eu dar uma aula EAD e seguir exatamente aquele script, sem colocar ali a minha essência, minha verdade, a minha experiência, vai ficar genérico, e aí por que o aluno vai gostar daquele conteúdo e vai querer aquele conteúdo? Então, a régua sobe e o mercado começa a exigir, né, a demanda, a procura, enfim, começa a exigir mais profundidade, mais personalização, e aí a gente começa a ter um outro ambiente de trabalho diante disso, né? E aí, Tiago? Você que é um especialista da área. Isso é curioso, assim, porque a gente pode tentar fazer uma analogia para tentar entender o que vai acontecer, assim, provavelmente. Vamos supor uma escola. Eu até conversava isso com alguém ali no camarim ali um pouco antes. Vamos supor uma escola hipotética que os alunos não podem entrar com papel e caneta. Ele tem que conseguir ouvir o professor, entender, e ele vai ser avaliado sobre isso depois. O que vai acontecer provavelmente é que os alunos que têm capacidade de memória visual, ou que têm a capacidade de desenvolver o raciocínio só ouvindo, eles vão passar e todos os outros vão ser reprovados. Aí, de repente, alguém vai descobrir o papel e a caneta e vai levar para a sala de aula escondido. E vai começar a fazer anotações, estudar e vai passar.
Só que ele está burlando as regras. Aí a escola tem duas opções. Ela luta para proibir a entrada mais veementemente de cadernos e canetas na sala de aula, porque esse era o sistema, ou ela adota e todo mundo passa a usar papel e caneta e todo mundo tem a oportunidade de ir bem, vamos pensar assim agora. Tentando conectar agora com a IA, porque eu estou falando disso, a IA é o papel e caneta nesse cenário. Entende? A gente, né, eu falo assim, a gente como instituição de ensino, né, os professores, as instituições e tal, é lógico que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas assim, a gente deveria olhar para como a gente adota, como a gente traz isso para a sala de aula sem se burlar. Tanto para o professor que faz a questão, beleza? Quanto para o aluno que vai fazer a questão também, entendeu? Mas a gente tem que, em algum momento, ter uma discussão e trazer isso de uma maneira mais até madura do ponto de vista de não simplesmente proibir. A proibição pura e simples, ela vai dar tempo para que a gente cuide de achar uma solução adequada, respeitando a ética e todas as questões que a gente falou. Mas a gente precisa discutir isso de uma maneira séria do ponto de vista de, cara, isso é um movimento que já foi, assim como a Marina falou. Não tem como, não, galera, isso aí vai passar. Eu acho que não vai acontecer isso. Isso ficou, vai ficar. E não tem muito como fugir. Então, assim, a gente precisa discutir encontrar formas de usá-la como ferramenta. E ela é poderosa nesse aspecto. É claro que tem diferenças violentas, assim, quando a gente fala principalmente de faixa etárias diferentes, né? Vocês deram exemplos de filhas aí de diferentes faixas etárias. Aí eu leciono, por exemplo, a pós-graduação, cara, completamente diferente, né? Então é muito mais simples, eventualmente, explicar. Quando eu falei, por exemplo, da questão de mediocridade, né, do senso comum para uma pessoa que está na pós-graduação, do que tentar explicar isso para um menino de 5 anos de idade. A pessoa, menino fala, gente, eu só quero passar de ano, por favor, quero brincar de bola, vai, só deixa eu brincar de bola. Então, assim, isso é difícil, mas a gente tem que estimular essa criança a aprender a tabuada. Porque ela não está aprendendo a tabuada pela finalidade da tabuada. Aquilo é para desenvolver o raciocínio dela, assim como as outras coisas que ela vai aprender. Então a gente vai precisar entender, vai precisar encontrar uma forma de trazer para dentro da sala de aula, de uma forma que seja engajadora, que cumpra o objetivo de ensino, né? Que a criança se desenvolva. Porque senão a gente está fadado a, daqui a algumas décadas, a gente tem uma sociedade completamente doente do ponto de vista de senso crítico, assim. Se a gente delegar completamente para as IAs do it for me, assim, sacou? Tipo, a gente vai chegar num ponto no futuro que a gente não vai conseguir nem dialogar entre a gente. O que a gente vai conversar no boteco? Pergunta para a IA aqui, coloca a minha para conversar com você aqui, vamos ficar assim. Entendeu? É meio loucura pensar um mundo desse. Mas a gente está caminhando, se a gente for simplesmente nessa linha de vamos fazer, dá para IA, talvez chegue num lugar muito perigoso nesse aspecto. Então tem as questões profundas, é difícil, são super difícil. E aí, por que é difícil? Porque a IA não respeita os tempos que as outras tecnologias respeitaram, né? Normalmente, a gente demora uma década para uma tecnologia nova atinge um indivíduo para impacto a sociedade. A gente falou 2022, foi quando ela foi massivamente falada. Então a gente está falando de 3 anos. E daqui para frente é só coisa mais cabulosa, provavelmente, que a gente vai ver, né? Então, assim, o impacto é muito profundo, a gente precisa discutir de maneira profunda também. Mas a gente tem que discutir. Só pendurar o celular na entrada da escola não vai resolver. O Tiago falou uma coisa importante sobre o tempo da IA. E o tempo, porque nós estamos falando também do desenvolvimento de pessoas, de profissionais, né, de estudantes, de tudo isso. E o tempo é uma coisa importante que as escolas, da educação infantil ao ensino superior, ao long life learning, né, e que os profissionais seniores, os líderes, têm um papel e uma missão fundamental. Porque ser jovem, né, assim, ser criança, ser adolescente, ser jovem, é naturalmente ter todo o tempo do mundo, mas ter uma pressa imensa de as coisas venham mais rápido. Isso é humano, né? Isso sempre foi. E no mundo atual, com tantas soluções rápidas que são apresentadas, atalhos, caminhos mais fáceis, toda formação, e é claro que para tudo tem mercado, tem coisa que tem que ser mais rápido, mais ferramental, tem coisa que tem que demorar mais tempo.
Mas existe formação e existe um tempo para aquilo que vai muito além de ser só um tempo e de ser perda de tempo e de você tem que passar porque exige maturidade, é processo, é transformação. Então, o papel das escolas nisso tudo, em todas as transformações que o mundo passa, né? A Nayara falou uma frase num outro contexto, mas assim, né? O que não muda quando tudo muda? Assim, o fato de que o ser humano e as suas competências e o que ele pode desenvolver vai continuar sendo necessário, mesmo com toda e qualquer teoria da conspiração de robôs ou qualquer coisa nesse sentido, ele é muito real. Então, as escolas, as empresas, todo mundo que se propõe a desenvolver pessoas em qualquer idade tem esse papel e essa coragem de segurar que as coisas têm tempo, a não ir pelo atalho mais fácil, porque exige maturidade, né? Todos nós aqui, quem já passou, né, por faculdade, você pensa, você com certeza vai lembrar da sua experiência com críticas, né, com o que podia ser melhor, o que pode ser melhor em métodos, na experiência, nos professores, mas mais ainda com arrependimentos de coisas que você não aproveitou. Daquele professor que você não aproveitou, daquele evento que você não foi, daquilo que você não fez na sua vida profissional, daquilo que você não ouviu. Então, esse é um papel muito grande. Frente a grandes e rápidas transformações, quem tem história, né, precisa ter este papel de segurar. E essa coragem de dizer assim, peraí, não vou responder a tudo exatamente agora. Né? Como pais também. Eu tenho uma filha de 9 anos e que você tem esse papel. Então, era esse acréscimo na sua pergunta que eu queria fazer. A gente entra nos minutos finais agora do nosso painel, mas eu acho que fica uma pergunta para todos vocês, assim, com um minutinho para cada um. Tá de bom tamanho, né, Zaca? Um minutinho para cada um? Tá excelente. Maravilha. Qual é o conselho que vocês passam para todos nós profissionais que estamos aqui acompanhando vocês para o futuro? Assim, como é que vocês avaliam que os profissionais têm que estar preparados para o que já está acontecendo e o que vem a acontecer nos próximos anos? Sim, você. Trazendo de novo do painel 1, né, um tema que eu acho fantástico, que é o aprendizado contínuo, né, e não é da boca para fora, você continuar estudando, né, não existe essa ideia da aposentadoria, né, ainda mais de conhecimento e de intelecto, né, seu neurônio não pode aposentar, né, então não deixe seu neurônio aposentar, seus neurônios vai estudando. É claro que habilidades, né, as chamadas habilidades leves, né, tudo é em inglês, né, soft skill, são importantes para a vida profissional, talvez até mais que as outras habilidades, porque a gente vive nesse ambiente humano, né, de trocas e de aprendizado um com o outro, né? Até eu ri muito quando falam, vamos trocar o professor, vamos pôr lá uma IA, um robô. Tá bom. O robô não aguenta um dia lá com aqueles meninos. Tá bom, né? Quem trabalhou em escola, né? Eu posso falar, trabalhei umas 3 aí, boas. Então, assim, não dá. Então, para a educação maior, igual o Thiago estava falando, também temos que dar a curva, né? Então, acho que pensar um jeito da IA te servir. Então, um exemplo rapidinho, o Thiago estava falando da sala de aula, né? E como é que faz, né? Na pós, né? Eu lá na pós estava nessa, porque se eu penso a prova ou atividade em A, o outro responde em A e eu corrijo em A. Aí eu falei, e eles já pegam o seu conteúdo todo mesmo e põem na IA para poder estudar. Aí eu fiz e já inverti. Aí eu crio o meu botzinho lá com IA com todo o meu conteúdo. Então a disciplina tem 400 páginas. Vou dando as aulas e tem atividades que o aluno já pode colar. Só que todos podem colar com a mesma ferramenta. Então é a ideia que o Thiago trouxe de subir o sarrafo. Sabendo que o coleguinha do lado vai usar a mesma ferramenta e vai ter a resposta ali muito parelha, para ele ser melhor que o outro no ponto, e a vaidade humana aí ajuda, que é uma maravilha, competição, todos usam mais vezes a ferramenta para ter saídas, né, retornos melhores para as respostas. Essas respostas depois têm que ir para uma plenária, ou às vezes, no meu caso, que é a área de negócios, uma empresa vem de fora e fala, pô, essa solução aqui ficou muito boa, mas é a IA assistindo e tentando aí eu hackear o processo. Então, hackeiem tudo, vão no There is an AI for that, né?
testem ferramentas, conversem bastante sobre isso, né? E não tenham medo, né? Não tenham receio de se apropriar disso, porque está aí para ser apropriado, né? E o momento é esse. Então, não tem especialista em IA, assim, não acredito nisso, mas acredito muito em quem usa de forma entusiasmada nessa parte generativa e que vai buscando, e assim, entendendo como elas funcionam, a gente vai colaborar também para uma sociedade, um desenvolvimento também mais ético, mais interessado nessa distribuição de riquezas também, que é um fator preocupante, né? Nas minhas palestras eu costumo trazer 4 mentalidades. Mente aberta, que a gente vai precisar, e aí eu acho que o Rafael já trouxe bastante sobre isso, né? Como que eu abro a cabeça, como que eu entro na bolha, como que eu experimento. Não dá para ficar de fora. Entra na bolha, experimenta, vivencia isso para você ter esse pensamento crítico. Então, mentalidade aberta. Mentalidade ágil, por tudo que a gente falou do caos, né? Então, essa flexibilidade, essa maleabilidade, esqueci a palavra, para a gente poder justamente ter essa flexibilidade para agir. A mente alinhada. E a mente alinhada é justamente aquilo que a gente falou de princípio, o que não muda. E como que a gente garante alinhamento extremo no nosso time? Porque se a gente está falando de um mundo complexo, se a gente está falando de agilidade, a gente precisa garantir dentro do nosso time um alinhamento extremo do qual o problema que a gente está resolvendo, qual o princípio que não muda, para qual direção a gente está indo. Então, isso a gente precisa garantir. E, por último, uma mentalidade ativa. O que é essa mentalidade ativa? É fazer acontecer. Porque é muito comum também você sentar na frente de uma inteligência artificial e planejar. Planejar. Ela te diz o que fazer, ela te diz a sua semana, e você planeja, tem ideias, mas não sai do lugar. Então, a gente precisa ter essa mentalidade ativa para a gente concretizar essas ideias. Então, fechando, mentalidade aberta, mentalidade ágil, alinhada e mentalidade ativa. Vou continuar aqui, então. Acho que existe uma oportunidade muito grande na mesa, assim, serve para todo mundo. Então, a gente pode imaginar que existe um futuro, talvez, onde todo mundo é tão excelente profissionalmente quanto os melhores profissionais que existem hoje, que talvez se capacitaram sem IA. A IA, ela vai fazer parte dessa jornada de ser, tipo, acho que a expressão, né, o copilot, né, o copiloto ali, a pessoa que está do seu lado te auxiliando a ser excelente, ela tem esse papel e eu acho que ela vai exercer esse papel. Então, existe essa oportunidade. E aí, num contraponto a isso, eu acho que é importante também maneirar um pouco a ansiedade, assim. O que eu quero dizer com ansiedade? Essa sensação de, putz, está acontecendo uma revolução. Eu descobri o ChatGPT ontem, minha filha estava colando. E, meu Deus, o que vai acontecer? Calma, galera. Calma, tipo assim... É legal participar, é legal entender, ter contato, né, se aprofundar, não se fechar e falar, cara, não quero saber, vou perder meu emprego, não ajudo. Acho que essa mentalidade é pior, mas existe também muito barulho, existe muito buzz em cima disso, assim, existe uma hype muito grande em cima desse tema. Então... Mantém um pé no chão, pelo menos, nesse aspecto, sabe, assim, tipo, não se fecha, existe uma oportunidade muito grande, eu acho que quem se fechar vai sumir dessa oportunidade, né? Vai se abster dessa oportunidade, mas também dá uma dividida por 20 de tudo que você lê sobre IA. Tem muita coisa que nem é de verdade, real. Então, assim, tenta seguir nessa linha, assim, balanceando essas duas coisas, porque provavelmente você vai conseguir chegar num lugar bem legal no futuro, assim. Então, não se isole, pula nessa aí, mas vai com parcimônia, assim. Tipo, tem muita coisa que está acontecendo que estão explorando o barulho, assim. Então, divide por 20, pergunta, senso crítico, tudo que a gente falou, método, etc. Todas essas coisas são muito importantes. Então, se questione, que eu acho que é o caminho mais legal, assim, o caminho mais seguro, talvez, para trilhar nesse futuro, que eu espero que seja um futuro bom para todo mundo, bom para a sociedade, bom para nós, enfim. Veremos.
Marina, você tem a missão de deixar a última mensagem para a gente. Fácil essa missão, né? Mas eu concordo bastante com o Tiago. Todas as previsões que você vê, né, assim, sobre futuro, profissional do futuro, sim, o futuro é dos curiosos. Então, né, um conselho é sim, queira saber, queira fazer parte, não importa sua idade, que momento de carreira, geração, queira saber. Por outro lado, não esqueça de se desenvolver nesse processo. E não só de aprender ferramentas, métodos e soluções. Você precisa se desenvolver também, que você vai continuar sendo necessário.